Olá, começando o programa Inspirando Saúde. O tema de hoje nós vamos falar sobre obesidade, problemas de peso. Já começa o programa abordando o seguinte, que a obesidade ela tem 3 causas principais. Ou a obesidade é de origem de ansiedade, então a pessoa tem uma compulsão por comer, ou é de causa glandular, ou é de causa retencional, a pessoa está retendo fezes na área intestinal ou retendo líquidos. O sistema linfático está congestionado, então por isso a pessoa retém. Eu escolhi esse tema obesidade para o programa de hoje porque tenho visto uma quantidade grande de pessoas, inclusive passando e-mails, perguntando de tratamentos para a perda de peso. É uma grande procura hoje, porque é um dos grandes problemas de saúde pública. Da obesidade, do excesso de peso, você estar acima do teu peso, e todos nós já sentimos no corpo quando estamos com esse excesso, da obesidade advém uma série de desequilíbrios da vida moderna. Entre elas, hipertensão. Então, a hipertensão ela advém desse excesso de peso. É mais fácil, de ter hipertensão. A pressão no sangue ela aumenta devido a essas placas de gordura que vamos retendo no corpo. Então, a hipertensão, diabetes, problemas coronários, como a pessoa pode ter uma tendência muito grande, quando tem um excesso de peso, a infarto, a derrame cerebral, a dislipidemia, a esteatose hepática, fígado gorduroso. A pessoa tem uma grande tendência a ter problemas de articulações devido ao excesso de peso, muito fácil isso de entender. Problemas de articulações, de tendões, problemas de coluna, apneia do sono, problemas respiratórios. Então, tudo isso, depressão, até depressão ela pode advir aí desse excesso de peso. Uma série de coisas, falta de ânimo, irritabilidades, muitas coisas mesmo. Principalmente em crianças nós vemos uma grande irritação e um desânimo, uma falta de ânimo nos estudos. Então, na escola, as crianças que estão com esse excesso de peso, nós verificamos muito isso, uma das grandes reclamações. Falta de concentração, falta de ânimo, falta de interesse em estudar, porque todo o corpo está um caos. Dois vídeos vocês podem assistir relacionado a esse tema, muito interessante. Um deles é um desenho, está chovendo hambúrguer. Verifiquem aí no final de semana, peguem esse desenho e assistam. Muito interessante a ideia desse tipo de alimentação norte-americana que tem influenciado muito a nós e a todo o planeta, os fast foods. Então lá no desenho um cientista e ele numa cidadezinha, Atlanta, se não me engano, próximo de Atlanta, nos Estados Unidos, em que ele começa a fazer chover alimentos, e por causa que nessa região só tem sardinha. E daí chove os mais diversos alimentos. E adivinhe que tipo de alimento que a população mais pede? Hambúrguer, pães, pizzas, queijo, bacon, ovos, tudo relacionado à alimentação gordurosa. Que interessante. Um caso ou outro lá que a pessoa pediu algum tipo de fruta, algum tipo de legume que tinha vontade de comer. Muito interessante esse desenho. Dá para se fazer uma análise muito profunda nessa questão da alimentação moderna. Uma outra indicação, que daí é muito mais interessante, porque é científico, é o Super Size Me. Então, uma pessoa ela faz essa experiência. Ela fica um mês somente comendo fast foods. Os famosos sanduíches com queijo e alface, e tomate, e ovo, e uma série de alimentos gordurosos nesse pão, E ficar comendo o tempo todo isso, tomando shake, tomando refrigerantes. Ele fica um mês fazendo isso. Nas 3 refeições do dia, ele só come isso. Saúde dele perfeita antes e depois, ao longo dos dias, você vai verificando o que vai acontecendo com o corpo dele. Bem interessante. Super Size Me. E o primeiro, está chovendo hambúrguer. Muito interessante. Como a alimentação norte-americana está influenciando o mundo todo. Inclusive na Índia. Há uma grande quantidade de restaurantes, de lanchonetes do tipo fast food, comidas rápidas. No segundo bloco eu vou mostrar ali alguns alimentos,
que tem gerado esse excesso de peso nas pessoas e alguns alimentos que ajudam a combater essa obesidade. Como eu falei no início do programa, e quem já deve estar antenado em casa, se preocupando, nossa, é o meu caso. Puxa, é o caso do meu marido. Nossa, é o caso da minha filha. Puxa, eu conheço uma vizinha que tem esse problema, está grave. Ou alguém da família, algum amigo. Porque nós olhamos à direita, olhamos à esquerda e vemos uma grande quantidade de pessoas aumentando o seu peso de uma hora para outra. E o excesso de peso, dele advém todos esses problemas da vida moderna. Como eu falei então no começo do programa, ansiedade ou retenção ou glandular. Essas são as 3 causas principais de excesso de peso. Para você verificar se você está com excesso de peso, é só pegar a sua altura, multiplicar por 2 e dividir pelo seu peso. Você vai conseguir ali o IMC, né, o Índice de Massa Corporal. É só você digitar ali na internet, você já verifica ali o índice de massa corporal. Existem valores ali que você pode verificar onde é que você está. Se você está abaixo do peso, peso normal, ou sobrepeso, ou que se chama de obesidade mórbida, né, que está muito além. E a pessoa já sente isso, né, um desconforto muito grande. Bom, esse é um tema muito longo, muito complexo. Só de falar de ansiedade, isso já dá horas de conversa sobre esse assunto. Porque a ansiedade, na vida moderna, está muito grande. As pessoas estão buscando nos alimentos, muitas vezes, afogar essa ansiedade que ela está passando na vida moderna. Essas preocupações, todos esses conflitos, né, de casa, do trabalho. Muitas vezes ela vai canalizar tudo isso na alimentação. E ela vai buscar o que na alimentação? Nutrientes em que ela vai aí se sustentar. Porque quando a pessoa gasta muito, ela precisa de muitos nutrientes para restabelecer esse desequilíbrio. Só que nos alimentos em que ela busca não estão esses nutrientes. Ela busca os carboidratos. Quando abaixa a nossa serotonina, que é esse hormônio do bem-estar, o hormônio da alegria, o hormônio da felicidade, quando abaixa a serotonina, devido a muitas preocupações da vida cotidiana, em casa, no trabalho, contato com as pessoas, quando abaixa esse humor, nós imediatamente vamos buscar nos carboidratos a sustentação, porque é ela que vai nos restabelecer de novo essa serotonina. Porém, aí a pessoa vai buscar esses carboidratos refinados e não os integrais. Ela vai buscar lá nos pães, nos bolos, nos doces. Não digo assim, não sendo hipócrita. É gostoso um doce, né? É gostoso mesmo um bolo. Porém, as pessoas estão buscando isso constantemente e frequentemente. Eventualmente um doce, não há mal nenhum. Linus Pauling, lá, o bioquímico, biólogo molecular, um investigador médico, conviveu com Einstein, escreveu o livro A Vitamina C e a Gripe, que ele comenta muito sobre as vitaminas. Ele optou por isso. Nos seus últimos 40 anos de vida, ele nunca mais comeu açúcar refinado. Nem o açúcar discreto, aquele que é colocado no alimento, e aquele indiscreto, que você não percebe, né? E ele está ali no alimento. Então ele deixou de comer nos últimos 40 anos todos esses tipos de açúcar. Não colocou mais em nada o açúcar e não comeu nada mais que tinha o açúcar. Uma opção dele. E isso ele verificou no seu estado de saúde, na sua clareza mental. Foi a pessoa que mais fez doutorados na história. 49 doutorados ele fez, muitos estudos na área de bioquímica, de vitaminas. Então ele entendia muito bem sobre a química dos alimentos. Eu, como químico, como naturopata, como iridólogo, estudei bastante também sobre a parte da alimentação. Então, a primeira coisa quando as pessoas chegam até mim em busca de alguma orientação na questão de perda de peso, é justamente isso, mexer na alimentação. Ver o que ela está comendo e o que ela deve comer mais. Então, veja, essa questão da alimentação é importantíssima. E as pessoas buscam coisas erradas, né, nesses alimentos errados, os refinados. Uma pessoa estressada, ela precisa de muito magnésio, precisa de muito cálcio,
precisa de muito lítio, cobre, zinco, molibdênio, vanádio, precisa de muito desses minerais. Porém, ela vai buscar isso nos alimentos errados. Ela vai buscar num pão branco, e esse pão branco não vai ter esses minerais. É amido, é farinha branca, não vai ter. Vai buscar nos doces, e aí vem um outro problema. O açúcar, a sacarose, ela rouba esses minerais do corpo. Tudo errado. Então, ao invés de ela estar ingerindo esses minerais para lhe dar um suporte na vida moderna, para, vou aguentar agora um dia inteiro de trabalho, porque estou alimentada dentro da minha célula, estou nutrida. Não, a pessoa não encontra isso nesses alimentos. Como eu disse uma vez ou outra, tudo bem, não vamos dizer que não é gostoso. É, claro que é. E está no nosso DNA toda essa questão de comer carne, de tomar leite. É uma questão que está no nosso DNA e é uma questão cultural. O açúcar refinado é relativamente recente. Então as pessoas elas buscam isso, suprir esses minerais, só que vão nos lugares errados, por ansiedade. Outra questão é a retenção de líquidos e retenção de fezes. Quando eu fiz estágio lá no Hospital Naturalista, presenciamos um caso de uma pessoa lá que ela evacuou, ao fazer a limpeza intestinal, ela evacuou lá 11 quilos de fezes. Então vejam, uma pessoa que está com excesso de peso, muitas vezes não é célula adiposa, muitas vezes não é gordura. É líquido que ela está retendo, está inchada, né? Está inchada. E em outro caso, a retenção de fezes. Ela não está fazendo o seu intestino funcionar devidamente, 3 vezes ao dia. Que é o ideal, se ela come 3 vezes ao dia, o ideal é nós evacuarmos 3 vezes também. Então ela pode reter líquido, e às vezes retém quilos de líquido. Retém fezes, muitas vezes retém tudo isso. 10, 11, 15 quilos de bolo fecal. E um outro problema que é mais complicadinho de resolver é a parte glandular. Uma pessoa ela pode simplesmente passar perto da comida e já engordar 1 quilo, né? Porque as suas glândulas estão trabalhando pouco, estão numa hipoatividade, principalmente tireoide. Problemas de tireoide, problemas de mamas, ovários, problemas de próstata, problemas de testículo, isso gera nas pessoas essa baixa de metabolismo. E daí um pouco de alimento que come, o organismo assimila tudo, retém tudo e não consegue processar isso e acumula nas células chamadas adiposas. Então são essas 3 causas principais. É claro que pela análise iridológica, quando eu tiro foto do olho da pessoa, com esse equipamento, o iridofoto, quando eu tiro a foto do olho direito, foto do olho esquerdo, eu verifico como que o corpo da pessoa está. O que é que está gerando esse excesso de peso? É a tireoide? É a glândula pineal, a glândula hipófise? Ela está retendo líquido? O intestino está preso? A pessoa poderia contar isso para mim. Porém, a íris muitas vezes revela coisas que a pessoa não Muitas pessoas que chegam até o consultório lá, não tenho nada de problema na tireoide, mas eu verifico lá na íris que tem sim. O simples sinal, um sinal sutil na íris, indicando alteração na tireoide, a pessoa pode pelo exame estar normal, mas no dia a dia a pessoa percebe alteração glandular, ela percebe que está com uma fala lenta, ela está com um comportamento mais lento, mais vagaroso diante da vida, ela está devagar, porque as glândulas estão trabalhando pouco. Então existe toda essa questão. E a análise iridológica ela nos possibilita ver isso. Onde é que está a causa? Pode ser que a pessoa tenha tudo isso que eu falei. É uma pessoa ansiosa, né? Então aqui eu tenho várias fotos de pacientes. Pessoa ansiosa, né? Todos esses sinais aqui ó, de ansiedade, ó, essas estrias circulando aqui, são sinais de ansiedade, né? Tudo isso daí. A pessoa pode ter a ansiedade, a pessoa pode ter a retenção de líquido, porque esses sinais de ansiedade aqui, eles bloqueiam a circulação. Eu tenho várias